Ora viva, caros amigos do Logos. Hoje tenho o prazer especial de conversar com a doutora Maria de Luísa Abrantes. Desde já agradecer a simpatia de nos ter recebido aqui no seu escritório. Doutora, muito boa tarde e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu agradeço o convite. Doutora, eu tinha muito interesse em conversar consigo já há muito tempo e mais uma vez agradeço então a oportunidade que nos dá. Eu queria falar consigo sobre questões não só económicas, como também políticas e sociais do nosso país, uma vez que houve uma transição política, o país está a viver metamorfoses em várias esferas. Saber qual é o balanço que faz dessas reformas económicas que o novo executivo tem vindo a levar a cabo, assim como assimetrias sociais, como também económicas. Luanda tem sido o epicentro do investimento no país, embora haja agora alguma manifestação de também se ramificar parte do investimento e também parte de aposta nos setores vitais como a agricultura. Que balanço é que faz? Bom, eu acho que é muito cedo para estar a fazer balanços de uma nova governação. Eu preferia fazer um balanço de programas que já existem há algum tempo e sobretudo depois da paz. Certo. Por conseguinte, porque agora se fala em reconciliação nacional, porque vai haver um segundo funeral com honras de Estado a Jonas Savimbi, porque já houve um primeiro funeral e também com honras de Estado, com as quais eu pessoalmente não concordo, mas é a minha opinião pessoal, portanto, com as tais honras de Estado. Já agora não concorda por quê, doutora? Bom, eu não estou a ver como é que hoje, nos dias de hoje, por exemplo, um Hitler poderia, por exemplo, ter honra de Estado, porque aliás, Jonas Savimbi já morreu há 16 anos. E eu não vejo, porque nós temos provas de pessoas vivas dentro da própria UNITA, já não falando dos massacres que houve na Guerra Civil, que a UNITA defende que todos morreram dos dois lados, portanto é igual. Não é igual, porque na altura Angola estava independente, portanto havia o Estado soberano. E havia pessoas que não estavam satisfeitas e pela via armada, portanto, queriam derrubar o governo. Portanto, certo. Eu não concordo que haja aí uma igualdade de situações. E, por outro lado, a forma como foi, não é? Porque não havia necessidade de fazer caminhar crianças inocentes à força da população, porque não eram eles os causadores da guerra. Não é a população que foi arrastada muitas vezes para trabalhar para a UNITA, forçada, portanto, a trabalhar para a UNITA, que tinha começado a pegar em armas, pelo contrário, é a população que é vítima. E, por outro lado, também a forma como o próprio líder, portanto, perante o próprio líder, eram assassinadas as pessoas, portanto, queimadas, enterradas vivas. Por conseguinte, isto é inconcebível em qualquer parte do mundo. Sim, doutora, mas agora, nesta nova era, o que se fala é na reconciliação nacional e no perdão, que as duas partes, efetivamente, é uma guerra, quer dizer, não há bons, não há maus, não é? Entre aspas, não é? Mas agora, esta medida, e aliás o Presidente João Lourenço teve um papel preponderante, porque criou uma comissão multissectorial para ajudar então as famílias a terem um outro conforto, enterrar o seu ante querido. Não acha que é isso que está na causa do problema, tentar sanar essas feridas para que o povo tenha efetivamente Eu não creio, porque Jonas Savimbi é e o povo angolano morreu por causa da teimosia, não a teimosia por ir por as vias das armas para arrancar um poder que na altura era legítimo. Eu não concordo. Da mesma forma que não concordo que no 27 de maio tenha havido excessos por parte da direção, na altura, do Presidente Neto, e que descambou, por conseguinte, houve muitas mortes de pessoas inocentes. O que eu não quero dizer, e não posso, que Nito Alves era inocente, que não houve intenção de fazer golpe de Estado, que o golpe de Estado foi fantasma, que não morreu ninguém por causa do Nito Alves, que não foi ele que mandou executar os comandantes que morreram. Mas eu penso que nós temos que ser justos. E eu não posso aceitar que o Presidente Jonas Savimbi, o Presidente da UNITA neste caso, que estudou na Europa, pudesse mandar queimar pessoas vivas. Quer dizer, isto não é normal. E também não ia aceitar que qualquer outra pessoa o fizesse. Portanto, uma coisa era, no nosso país havia a pena de morte, o país era soberano, tal como a pena de morte nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, eu não concordo que a pena de morte fosse indiscriminada. Portanto, é a mesma coisa que nós mandamos prender e mandamos matar sem julgar. Tal como hoje se manda prender
e depois é que se faz o julgamento para saber se roubou ou não. E quando as pessoas saem manchadas, sujas, porque podem ter roubado como não, podem ter matado como não, então é que se diz, pois desculpa, foi um erro. Só que já não é a mesma coisa. Portanto, eu não concordo, embora muitas pessoas tratem deste assunto como se fossem times de futebol. Eu sou do Benfica, eu sou do Porto, sou do Petra, eu sou do 1º de agosto, eu não vejo assim. Portanto, não podemos acalmar corações. Como é que se sentirão os pais e as mães de pessoas que foram mortas de forma bárbara, não é? Pela UNITA? Da mesma forma, como é que eu posso aceitar que um Carlos Jorge, por exemplo, é um senhor que trabalhou na Segurança de Estado, que sempre teve bons cargos, já puseram, se não estou em erro, se não foi na Indiama, foi na Sonangol, mas quase todas as pessoas que tiveram diretamente envolvidos em matar pessoas sem julgamento, em incitar, em maltratar, todas essas pessoas estão muito bem colocadas. E não foi o presidente José Eduardo Santos que mandou colocá-los. Aconteceu que o Bureau Político leva a cabo este tipo de propostas, tal como esta da reconciliação do presidente Savimbi, que agora todo mundo diz que é agora que se começou. Não. Quer dizer, quem teve o grande gesto que deu origem a que hoje pudesse estar pela segunda vez a fazer um funeral, enquanto este dinheiro de 500 milhões, mais de 500 milhões de kwanzas, fora aqueles que já gastaram nos exames dos ossos, etc, poderiam servir para pagar, por exemplo, indemnizações a muitas pessoas que perderam os seus carros, os seus equipamentos, as suas fábricas na mão do presidente Savimbi. Mas a doutora não entende que a família de Jonas Savimbi, por exemplo, tem o direito a enterrar o seu ente querido? Ele tem o direito de enterrar e tem todo esse direito, como eu também teria direito de enterrar o meu primeiro marido, que desapareceu. Portanto, isto, mas é preciso ver uma coisa. Eu não posso pegar e dizer, olha, o presidente Savimbi fez mal e quem matou os 27 de maio fizeram bem. Não posso. Todos fizeram mal. Portanto, eu não vou aceitar uma homenagem a ninguém que fez mal no 27 de maio, nem vou aceitar uma homenagem a alguém que fez mal antes do 27 de maio. E há muitíssimo mais famílias, muitíssimos milhares que tiveram, que foram mortas barbaramente. Não é com um tiro, não foi um soldado que apanhou um tiro. É pegarem num povo, arrastá-lo a pé, morrerem no caminho, que não eram simpatizantes desse partido UNITA, mas que tiveram que ir porque foram obrigados. Ou foram queimados, ou foram mortos, incendiados. Mas temos que perceber que a homenagem será por parte da UNITA, não é uma homenagem nacional. Lamento, é uma homenagem nacional, porquanto o dinheiro é do Estado. O dinheiro é do Estado, é nosso, dos impostos, é dos cidadãos. E é a segunda vez que isto acontece. Fora o general Ben, que também morreu muito bem instalado num hospital na África do Sul, porque o presidente Savimbi, eu tenho a certeza, porque conversei com várias pessoas com quem ele lidava, eu também conheço pessoas da UNITA, inclusive eu tenho uma tia que é da UNITA, mas não foi ela que me disse, mas pessoas fora desse país, com quem eu lidei, com quem eu falei, que o presidente Savimbi, quando saísse, eu chamo de presidente, porque é o presidente do partido dele, sim. Quando ele saísse, ele oferecia sacos com diamantes. Oferecia a quem? A essas pessoas. Eles perguntavam, mas vieste Angola, não trazes nada. Mas então, o presidente Savimbi, quando viesse, ele trazia, ele mandava, ele entregava. O A ou B, eu não vou citar nomes, alguns morreram, estão vivos. Portanto, quer dizer, eles sempre viveram bem. O representante, por exemplo, do presidente Savimbi na Costa de Marfim, segundo eles, o senhor Kakumba, só comia no melhor hotel lá da Costa de Marfim. Não comia no outro sítio, todos os dias almoçava ali. Estava aqui todos os dias, a hora tal. Eu estive no óbito deste senhor, porque estava lá acidentalmente, e ele é familiar de alguns familiares meus. E eu estive lá. E perguntaram, mãe, bons tempos, agora que ele morreu, e com o Savimbi também já morreu, estamos mal. Quer dizer, portanto, não me venham agora dizer que esta pessoa é que é o santo e os outros é que são os bons. E que para nos reconciliarmos temos que fazer tudo, dar medalhas aos membros da UNITA, como heróis nacionais. Heróis nacionais de quê? Vamos tentar separar as águas. Sim. Vamos ver o seu papel como um homem que lutou para a libertação nacional deste país, dos três movimentos de libertação. Não concordo. É assim, eu acho que também o movimento de Hitler, quando começou, ele começou com uma boa finalidade aparente, mas terminou mal. Eu não posso pegar nos meus filhos e dizer, eu vou criá-los, mas eles têm que ser assim, assim, assim. E se eles não forem assim, assim, eu mato-os, ou o meu marido. A doutora sente-se confortável com essa comparação, Jonas Savimbi e Adolf Hitler?
sinto muito confortável, são muito parecidos, muito semelhantes, porque é só um indivíduo que não, quer dizer, paranoico, é que pode assistir a enterrar mulheres com crianças, porque são feiticeiros, queimar pessoas e ficar a apreciar. Mandar enterrar uma esposa viva, nem que ela tivesse atraiçoado. Quer dizer, isto não é normal. Se numa sociedade normal, até, digamos assim, agredir a esposa ou o marido é crime, como é que, quer dizer, eu não posso aceitar isto. Portanto, eu não posso aceitar da mesma forma que peguem numa pessoa que no 27 de maio participou em mortes sem julgamento, ok? Que também seja condecorado. E não me venham dizer porque ele participou, porque antes ele estragou tudo. A partir do momento em que ele tomou esse caminho, ele estragou tudo. Tal como o presidente Eduardo Santos, até 92, ele era uma pessoa que não tinha mácula. E ele passou a ter mácula por quê? Porque os mesmos indivíduos do biopolitico, muitos dos quais lá estão ainda, lhe meteram na cabeça que tinham que fazer como fizeram na África do Sul. Tinham que empoderar alguns só escolhidos por eles. E de preferência, dentro dos antigos combatentes, dos membros do Comitê Central e do Bureau Político mais antigos, e pessoas que vierem da UNITA para comprar pessoas da UNITA, ex-pessoas da FENELA, mas sobretudo da UNITA, comprar, pagar, e alguns camponeses e operários, mas de preferência provenientes desses partidos ou de províncias onde houvesse conflitos por causa das assimetrias. Sim, inexistentes. E na sua ótica, qual foi Lunda, entre aspas, a jogada? O que é que se pretendia com essa medida? Lunda, por exemplo, Banza Congo, Cabinda, quer dizer, comprar pessoas, quer dizer, eu não concordo com isso. E esse tipo de pessoas... Essas pessoas estão aqui, ainda estão cá no país, ainda existem? Não, existem, estão lá, beneficiam, estão no Bureau Político, estão no Comitê Central. Portanto, os amiguismos e os compadrinhos não são de hoje. E são, sobretudo, digamos assim, bolados e propostos ao presidente Eduardo Santos, porque ele não tinha essa mentalidade. Inculcaram-lhe isto, obviamente que ele aceitou, é conivente. A partir do momento em que ele aceitou, porque pensava que estava, se calhar, a fazer bem, que era bom para a reconciliação, eu acho que as pessoas beneficiaram-se e não foi uma família que se beneficiou. Por conseguinte, eu acho que está tudo errado para mim. Muitos dizem, não, mas tinha que começar assim, porque também na África do Sul foi assim. Mas na África do Sul ninguém acusa Mandela de nada hoje. Os netos do Mandela também estavam. Eu sei que também tinham negócios, e os filhos não sei, mas sei dos netos porque foi noticiado que quando houve uma revolta de mineiros, houve aí digamos assim, uma repressão. Certo. E essa empresa era também dos netos do Mandela. Aliás, o presidente da República da África do Sul é um dos homens mais ricos da África do Sul. É empresário, sim. O atual tem presidente. ações em quase todas as multinacionais sul-africanas. Isto não é normal. Ele é o Maquisard, em 94 é que ficaram independentes. Você acha isso normal? Portanto, é o tal empoderamento. Por conseguinte, eu não concordo. Eu acho que nós temos que ser justos e não podemos viver, portanto, para a felicidade de alguns que sabem que alguém fez mal. É uma coisa que eu tenho um filho que é ladrão, gatuno, bandido, mata pessoas, mas depois eu digo, não, ele é o mais velho, ele quando começou, até foi ele que me comprou esta casa com o dinheiro do roubo, e os meus filhos mais novos, que não fizeram nada, quer dizer, eu não lhes dou nada e vou para exaltar aquele só porque é meu filho. Ainda em relação ao 27 de maio, para fecharmos esse capítulo, o que é que está por se fazer? Eu acho que o que se está por fazer é, em primeiro lugar, pegar nos que estão vivos e que fizeram parte dessa chacina, que venham e que se expliquem. A doutora acha que isso é execuível? Eu acho que sim. Falta vontade política, porque todo o resto são paliativos. Portanto, escuta nos está a chamar muita gente. Os que estão aí estão vivos. Olha, o camarada Ludi está aí. Eu chamo camarada, porque naquele tempo era assim que nós chamamos, porque eu até estive na defesa, na altura, até 83 era obrigatório nós todos alistarmos, e eu estava lá como amanuense, era secretário. Portanto, o camarada Ludi, ou não, estão vivos. Estão a esperar que eles morram. Eles estão vivos. Esse senhor que eu falei, Paulo Jorge, ou Carlos Jorge, está vivo. Como é que se chama o senhor também, que foi vice-ministro da Comunicação Social? O Adijimbe. Está vivo. Tem tanta gente aí viva. Tanta gente que está viva, que é citada. Eu estou a falar só nas pessoas que eventualmente participaram em torturas e tal, etc, etc. Mas faria-se o quê? Uma comissão de perdão em que as pessoas... Perdão? Não. Eles tinham que explicar o que é que eles fizeram. E onde é que estão os corpos. Primeiro. E por que não perdão? Perdão depois deles falarem. Primeiro eles têm que falar, eles é que têm que pedir perdão às famílias. E não me parece, porque são pessoas arrogantes demais para acharem que fizeram alguma coisa de errado. Agora, eu
discordaria, se essas pessoas havia pena de morte, julgavam as pessoas e depois, então, como havia pena de morte, então executavam-se as pessoas. Mas não se pode misturar na mesma panela todas as pessoas, da mesma forma que agora também se tenta misturar todas as pessoas na mesma panela. Quer dizer, quando alguém quer que sujar alguém, porque não gosta, então quer misturar a família toda. Você não pode pagar pelos seus pais, nem os seus filhos podem pagar por si, e vice-versa. Portanto, eu não vejo as coisas desta forma. Nós estamos a tratar um pouco das coisas tipo a bantu, entre aspas, espero que quem quiser ofender que se ofenda, que quando morre alguém, vamos pôr o filho no emprego do pai. Isto não é numa sociedade moderna, não é possível, porque tem que haver meritocracia, então tem que haver concurso público, como se diz, etc. Não podemos continuar nisso. Mas isso foi prática corrente durante muito tempo no nosso país? Não é no nosso país. Em muitos países africanos, sobretudo ao sul do Saara. E até hoje continua, porque não estou a ver mudança de nada. E há pessoas que não dizem, mas que no fundo sempre tiveram, portanto, intenções, portanto, de serem alguém e que aparecem por essa via, discordando, concordando com quem eles acham que é mais fácil de poderem manipular para poderem atingir os objetivos. Outros é por questões financeiras e outros é por questões de comodidade. Também, já estão bem instalados, não precisam e não lhes convém sair do conforto. Muito bem. Doutora, como é que está a sua relação com o partido, com o MPLA? Olha, eu desde 1990 que eu me desliguei do partido. Foi exatamente depois de um congresso extraordinário em que eu ainda tinha esperanças que houvesse algumas mudanças. E disseram-me que nesse congresso, iriam sair, toda a velha guarda iria sair. Portanto, quando falo de velha guarda... Isso é em 92? Não. 90. Não, em 90, certo. Todos os antigos maquisares, que já tinham muita idade na altura, não são os que têm muita idade hoje. Tinham muita idade na altura. Então, hoje têm muito mais, naturalmente. Tem muito mais. Uns já morreram, a maioria já morreu. Queriam sair, etc. Que eram os governadores, que eram isto, que eram aquilo. E não aconteceu. Então eu senti-me desiludida, não é? E escrevi, expliquei as razões na minha carta. Pedi para sair. Não fui autorizada a sair. Disseram-me não autorizar, suspender. Contudo, eu tornei a escrever a dizer que eu não me considerava vinculada a mais, porque ninguém manda na minha vontade, ponto final. E até hoje ninguém me fez mal por isso. E tem sido ostracizada por isso, não? Sim, desde essa data. Até aí eu era excelente pessoa. A partir de 92, sobretudo, comecei a ser mais, sobretudo, porque a oposição batia palmas, aplaudia a minha atitude. E a posição, que é o MPLA, passou a diabolizar-me. De qualquer forma, agora, após a saída do presidente Eduardo Santos, alguma da oposição civil, mas que é alimentada pelo mesmo canal da posição, portanto, é através da A e da B que muitos deles sobrevivem, porque fazem jornalismo, que não são os proprietários dos jornais, certo, sim. E nem das rádios, etc., e das televisões. Muitos deles continuam, mas no sentido inverso. Porque estavam à espera que eu fosse diabolizar o presidente Eduardo, porque já no passado criticava muitas das coisas, e eu continuo a ser justa. Portanto, critico o que tenho que criticar dele e também critico o que tenho que criticar de tudo, do executivo atual, porque é uma intenção minha apenas contribuir para construir um país melhor e não preocupar-me com questões políticas ou de simpatias. Portanto, é propriamente isto. Aliás, dizem que há liberdade de imprensa, mas não há. Eu tenho uma fonte fidedigna que me disse que até para o presidente José Eduardo Santos fazer passar a sua mensagem dos cofres vazios e não vazios, não foi ele, obviamente, não foi. Portanto, é mesmo alguém da informação que trabalha aí dentro, que me disse que foi preciso pedirem autorização ao partido, ok? Ligaram para a presidência, não sei com quem falaram, para a presidência e para o partido. E só depois de ter essa luz verde é que passaram a informação. Portanto, é a minha fonte, né? Como normalmente nunca. Quando dizem que é fonte, não dizem o nome. E eu sei que não vai revelar a fonte. Não vou, mas a verdade é essa. E sabe muito bem que deve ser verdade. Eu não vejo que haja liberdade de expressão. E não havendo liberdade de expressão Quer dizer, é conforme convém. Eles não dão a toda a gente. Ou seja, a informação é classificada, mas quer dizer, é canalizada para determinadas pessoas. Isso está a tentar dizer, não é? Uns têm acesso, outros não têm acesso. Inclusive a rádio MFM, sim, que me pediu para fazer um comentário mensal do artigo, e que eu inicialmente também muito dificilmente acedi, mas depois acabei por aceder,
foi muito criticada e tem sofrido muitas pressões de várias pessoas por eu falar. Portanto, eu acho que não se sentem confortáveis porque eu gosto de dizer a verdade. Gosto de ser justo. Portanto, eu não vejo, se há tanta liberdade, por que se preocupam com aquilo que eu digo? E se ainda por cima não é interessante. Mas a doutora não sente que, de certa forma, há aqui um grande paradoxo? Se outrora era perseguida por ser quem era, não é? Hoje em dia o presidente José Eduardo Santos já não está no poder, por que essa perseguição continua? Porque as pessoas querem que se diga o que o poder do momento pretende. E o poder são as pessoas que trabalham com essas pessoas. Porque quem dá os conselhos aos presidentes, claro que eles são responsáveis, eles é que tomam as decisões. São as mesmas pessoas. Eu já lhe disse, por exemplo, no passado estava lá o Sr. Miala. Hoje o mesmo Sr. Miala está lá. São as mesmas pessoas que estão lá. E quando saiu o Sr. Miala, entraram os colegas, continuaram, que estavam lá, que eu até conheço desde a infância, que era o general de Capelipe. O general Dino só fazia o que ele mandasse também, não é? Portanto, são pessoas que a gente conhece. O general Zé Maria esteve antes. Eu até sou madrinha da filha, é meu compadre. No entanto, isso não quer dizer nada, porque até entre irmãos, às vezes há problemas. Se Caim matou Abel e traiu, e Judas também traiu Cristo, isso é normal. Por conseguinte, é que as pessoas querem pôr na boca dos outros e querem que as pessoas façam o que devem fazer e que eles querem que se faça. E nunca vai acontecer. Ainda em relação à acumulação primitiva de capitais e também o combate à corrupção e aqui os escândalos grosseiros que tivemos no país, nós temos que reconhecer que muitas daquelas pessoas que outrora eram vistas como os grandes ícones sociais para a juventude, isso transversalmente, ministros, generais, pessoas de várias esferas, hoje vimos a descobrir que afinal são as pessoas que mais dilapidaram o erário público, são as pessoas que mais contribuíram para que o país estivesse no estado em que se encontra. Qual é a sua... Que leitura é que faz desse fenómeno, visto que eram pessoas que estavam associadas ao antigo presidente, mas hoje a imagem com que se fica é que há um virar de costas? Bom, eu para já, quer dizer, para mim isto não é novidade e eu penso que não é novidade para ninguém, porque eu sempre falei nisso e era atacada porque falava nisso. Eu sempre falei e sempre citei até nomes de alguns, porque são quer dizer, há uns que têm muito e há uns que têm muito mais. Sim. E os que têm muito mais são poucos. Portanto, eu sempre referi. Mas na sua leitura, o que é que se passou de concreto? Não se passa nada. Como é que chegamos a este ponto? Não chegamos a ponto nenhum. Para mim é uma manipulação, porque estão todos no mesmo lugar. Os únicos que tiraram, quer dizer, é a mesma coisa do que dizer, alguém vem aqui e diz, olha, o barco está pesado, nós estamos a fazer uma travessia, não há combustível, vamos ter que atirar alguém ao mar. Mas doutora, na sua ótica, como é que a gente chegou a este ponto, desta acumulação tão primitiva, de homens tão ricos e com tanto poder? Mas eu já expliquei que foram copiar, e disse, portanto, o caso da África do Sul, e copiaram e fizeram. Na África do Sul também tem, até hoje. Só que agora, como o próprio presidente José Santos também, de certa forma, com uma hipocrisia, pôs o lema, após terem amarrado digamos assim, terem amarrado a legislação, aparentemente, não é? Com a tal amnistia, pensou, bom, mesmo que houver problemas, quando muito se devolve alguma coisa, e também quem mexeu já mexeu, e já não vai mexer mais, e fica assim. Portanto, em princípio, ele foi um pouco hipócrita, e muito mais hipócritas são os que estão a aplicar. Porque no início, quando eu disse, mas o presidente Santos que mandou fazer isto, e eu também não acho que não disse que era com hipocrisia, fez para disfarçar isto e aquilo. Sim. Mas estão todos metidos no assunto e o presidente João Lourenço não foi ele, porque não estou para mim, não, foi o presidente João Lourenço, foi o presidente João Lourenço. O próprio presidente, porque é que não se preocupem, eu pelo menos não sou de um partido nem do outro, mas eu leio genericamente as questões, as notícias, quando é da UNITA, quando é do MPLA, eu leio e eu sei que no Congresso, qual era o lema? Eu posso não me lembrar da frase exatamente, mas o conteúdo mais ou menos eu sei. E eu tenho a certeza absoluta que foi uma forma de cumprir. Agora, pensa, agora como é que vamos cumprir isso? Estamos todos na mesma panela quase? Se todos nós beneficiamos, direta ou indiretamente, então agora como é que vamos fazer? Para mim, foi assim, como o Isabel dos Santos pertencia à facção de Manuel Vicente, e Zeno apanhava, portanto, também pertenciam, porque as possibilidades e as divisões saíam do mesmo sítio. E não saiu divisão em dinheiro. Para mim, eu já disse isso e eu repito, não havia necessidade de se defender de tal forma a capa e espada como se defendeu o presidente João Lourenço.
Não me venham dizer que é porque ele era ele era vice-presidente, porque o presidente Yuri Kenyatta também saiu do país dele, tiraram as imunidades e foi ser julgado no TPR, foi lá fazer o que tinha que fazer, apresentou-se, pelo menos não foi julgado, apresentou-se, prestou as declarações que tinha que prestar e voltou para o país dele. Portanto, quem não teme, como dizem, quem não deve, não teme, sim. Então, portanto, eu não vejo. Para mim, foi assim. O presidente João Lourenço não foi o mentor de tudo. Começou pela segurança. Primeiro foi o Sr. Miala. Ia lá pedir dinheiro. Alguma vez alguém fez alguma auditoria à segurança do Estado? Nunca. Quanto dinheiro é que o Sr. Miala distribuiu? A não sei quantas pessoas, entre a oposição, tanto partidos de oposição, civis, etc. Alguma vez alguém fez alguma triagem nisso? Alguma vez foi alguém que fazia auditoria no exterior dos sítios onde ele mandava as pessoas, que a maior parte deles eram família, amigos, compadres, etc, etc. Nunca. Portanto, isto começou nessa altura. E agora, começou em 92. E esta medida do repatriamento de capitais de forma coerciva, acha que houve uma seleção específica? Houve uma perseguição? Mas deixa-me só acabar. O senhor, neste caso, o grupo do engenheiro Manuel Vicente, o grupo forte, era ele, tem outros, né? Ele, o senhor Copelipa e o senhor Dino. Sim. Ultimamente, foram os que ficaram mais tempo. E eles, naturalmente, estavam à espera que o homem deles ficasse no poder. Quando o homem deles não fica no poder... Quem é o homem deles agora, para perceber? O engenheiro Manuel Vicente. Então, quando o homem deles não fica no poder, e eles deduzem que é Isabel dos Santos que vai falar mal e que tem tentado a falar mal do engenheiro Manuel Vicente ao pai, deduzem, porque ela depois começou a fazê-lo até abertamente. Obviamente, tiveram provas, ficaram muito decepcionados. Você sabe o quê? O grupo deles receberam $1 bilhão, $1 bilhão e 200 milhões de dólares ano para comprarem, para venderem, refinados de petróleo, que eles próprios também exportavam daqui. Quer dizer, eles criaram uma empresa deles mesmos lá fora, como se fossem estrangeiros, e uma aqui. Pegavam no petróleo daqui, a um preço, a um custo que eu desconheço, sim, mas mesmo que fosse o preço normal, todo mundo quer comprar e revender, quem não quer? Importavam-no já como bens finais, sim. Não, e mais, se calhar vendiam uma parte lá fora, sim, sem concurso, sem nada, tinham esse privilégio. E depois ainda recebiam mais um dia, quer dizer, recebiam lá fora do que revendiam, da parte que revendiam. E ainda recebem cá dentro de novo o dinheiro do que põem cá dentro outra vez. Da venda doméstica, sim. Então, eles têm muito mais negócios, mas só esse negócio é muita coisa. Você já imaginou eles querem ficar sem isso? É complicado. Então, aí agarrar, aquela menina está armada estúpida. E entre ela e o irmão, como também está ali no fundo soberano, não vai o diabo de ceras, e aquele velho para ficar paranoico e querer meter um filho, vamos já começar. E quando perceberam que o candidato definitivamente ficou o presidente João Lourenço, provavelmente fizeram de tudo para eventualmente, indiretamente que seja, o ir envolvendo através de conselhos de terceiros, que também fazem parte do grupo e que também sempre comeram com ele. Porque todo mundo recebeu dinheiro da Sonangol. Todo mundo. Direto ou indiretamente. Dinheiro não quer dizer só caixa. Portanto, quando a Sonangol faz empréstimos para projetos, ou financia, portanto, alavanca um projeto sendo acionista, está a ajudar esse projeto. Quem me dera a mim entrar sem dinheiro, com uma empresa sem nome, e ficar com uma empresa mista em que a Sonangol aparece. Quer dizer, isso qualquer um gostaria naquele tempo, que agora já não convém, que a Sonangol também está com muitos problemas financeiros. A doutora não me respondeu a questão. Acha que essa perseguição é pessoal? Perseguiu-se pessoas em específico? Ou a medida... Não, é pessoal. É pessoal. Eu não acreditava inicialmente. Mas por que é pessoal, doutora? Inicialmente, quando vinham dizer, querem pôr o presidente na cadeia, querem pôr o... Eu dizia, não, eu não acredito. Eu acho que cada um paga pelo que tem que pagar, mas eu não creio que seja essa a motivação, mas seja como for. Como eles todos comeram, eles que se desunhem, ok? Eles que se desunhem, que todo mundo entrou no pacote. Porque eu não falo de comer, não é comer ter uma casa aqui ou ali, não, comer uma casa no Nova Vida ou no Taratona, não é uma casa, é bilhões de dólares. Estou a falar em bilhões de dólares, em negócios grandes, e vocês estão-se a perceber? Muitos já se tinham apercebido, só que tinham medo de falar e não tinham medo do presidente Eduardo Santos. Tinham medo de perder os privilégios. Não é? Porque agora continuam a ter medo de perder os privilégios. Aqui não há nenhum santinho. Porque muita gente diz, não, eu pedi emprestado. Mas se você for ao banco pedir emprestado dinheiro, se não tiver nada para dar, o banco vai lhe emprestar dinheiro? Claro que não. Claro que não. E a sua casa... uma garantia, e a sua casa, nem que for de 1 milhão, 2 milhões de dólares, não lhe dá para você pedir 30 milhões, 40 milhões de dólares no banco.
A menos que lhe deem algo para você dar como garantia. Ou nada. Foi o que aconteceu no BPC e noutros que fizeram empréstimos sem garantia. Porque não foi no âmbito do... Por isso, é diferente. Não foi no âmbito, por exemplo, do digamos assim, do projeto que havia, em que o Estado entrava com 60% em termos de garantia, não era dinheiro. E os bancos 40% para poderem ajudar alguns investidores em alguns negócios. Não era aí, mas mesmo nesses casos tinha que haver uma garantia e não se pedia. Por isso é que muitos bancos não conseguiam trabalhar nesse tal projeto, nesse tal projeto do governo, porquanto não conseguiam que as pessoas apresentassem garantias. Iam ao Estado e o Estado dava-lhes de borda. Mas também, doutora, há aqui um pormenor interessante. Quer dizer, estes bancos, muitos deles eram os acionistas, não é? Mas desculpe, eu acho que, se reparar bem, só os bancos em que o Estado era acionista é que deram o dinheiro. Porque vamos falar do Banco Espírito Santo, por exemplo, o do BES Angola. Mas o BES Angola tinha como acionista, teve dinheiro da Sonangol. Teve o dinheiro da Sonangol. Ou você acha mesmo que os senhores Dino e Copelipa sempre alguma vez trabalharam com o dinheiro deles? Eu não acho. Isto também daria outra conversa. Não acho. E tanto é que no novo banco também foram buscar dinheiros também de outras empresas do Estado. Foram a essa, se não estou em erro, que também está, e o Banco Nacional de Angola. Creio. Sim. Bom, a verdade é uma, quer dizer, essa questão de bancos, tem muito que se liga e não vamos para esse campo. Mas, em geral, essas pessoas não começaram negócios com grandes dinheiros. Aliás, eu entendo e aceito que se possa, digamos, tendo como base a lei do fomento empresarial, poder ajudar alguns empreendedores a começarem negócios. Mas não é dessa forma. E negócios de milhões, em que o Estado é que paga tudo. Como a Biocom, que está constantemente a aparecer. A Biocom fez isto, exportou aquilo. A Biocom não fez o que poderia fazer para poder merecer. Quer ser uma parceria público-privada, que nunca foi, porque prometeu ajudar os camponeses a tratarem das suas terras para poderem comprar os camponeses os produtos, o que não fez na medida em que deveria. E como prometeu que havia de haver redução de importações, que também não tem havido. Temos importado muito açúcar. Sim. Portanto, eu não vejo, ainda que eles aumentem a produção muito para eles, relativamente ao pouco que faziam, não é o suficiente para aquele grande empreendimento em que o Estado entrou com dinheiro e ainda tiveram incentivo fiscal do Estado para não pagar impostos, não dizendo que também, afinal de contas, tinham tido dinheiro do Estado. Sim. Doutora, duas questões. Uma está relacionada com a destruição dos monopólios, e foi isso que o Presidente João Lourenço advogou e tem levado a cabo, e também com a recente anulação deste projeto, dos contratos da nova marginal. Qual é a sua opinião? Olha, em princípio, eu acho que o que ele diz sobre os monopólios, acho muito bem, muitíssimo bem. Mas na prática, não se está a ver o resultado, porque praticamente, quase sempre, tira-se o contrato de um lado e dá-se a outro sem concurso público. São raros os concursos que eu estou a ver. E os que há são limitados. Inclusivamente, também há uma fonte minha que me diz, por exemplo, que no caso da refinaria... A doutora tem muitas fontes. Todo mundo tem. No caso da refinaria, dos produtos refinados, que agora passamos a comprar, sim, que também há lá alguém que tem, pronto, como testa de ferro, e que este testa de ferro, eventualmente, é o senhor... como é que ele se chama? O senhor que se dizia que era sobrinho do Presidente Codivaiama, mas que não é sobrinho do Presidente Tulumba. Sim. Senhor Tulumba. Que também tem ali algo, está lá misturado. A doutora... Agora, tiram... Nas suas intervenções públicas fala muito do Tulumba, porque é uma questão... Não, porque são os projetos que eu falo porque eu conheço, não sei se está a entender, e não é informação, não é como é que eu posso dizer, não é informação privilegiada. O que se passa é que nós temos os diários da República, que não é informação privilegiada, mas não é o caso. Eu fiquei muito admirada quando uma vez viajei, encontrei num hotel este senhor que veio ter comigo e disse que era amigo dos meus filhos, conhecia, que não sei o quê, e depois disse-me, isso aqui eu vim num avião e não sei o quê, e eu fiquei curiosa. Vim no avião o quê? Num avião privado? Dele, para este país. E vou no avião, mas o avião agora foi buscar o meu irmão. Ninguém lhe perguntou. Ele estava a falar.
E Manifestou-se e fez esse comentário, sim. fez comentários. E como ele era muito jovem, aquilo fez uma espécie. Casou-lhe alguma Muita espécie. espécie. E eu perguntei, quando cheguei, procurei saber quem é que ele era. Explicaram, não sei se está a entender. Certo. Bom, a partir daí comecei a ficar mais atenta. Pura e simplesmente, não sei se está a entender. Como estava atenta aos grandes projetos que eram alimentados para Angola. Portanto, isso é normal, não é? Porque percebi que ele também levava dinheiro porque estava ligado a determinada pessoa, que é o general de Kundipayama, não é? E que também não é maquizar. Foi da ODP aqui depois do 25 de Abril. Mas pronto. Mas é do Cunene, é tal questão do regionalismo, etc, etc. E de certa forma, um pouco de tribalismo, eu não concordo também. Porque eu não penso que haja angolanos de primeira, de segunda e terceira. Nem pela cor, nem pela etnia. Mas isso sozinho ainda perdura. Continua, infelizmente. Continua. É isso, e todos os conselhos de administração, praticamente quase, se não todos, quase todos, em que haja uma empresa estatal, quer a empresa estatal ou mista, sempre os não executivos têm que ser antigos combatentes do MPLA. E muitos não fazem nada. Portanto, os cargos de pessoas não executivos não foram feitos para não fazer nada. Mas muita gente pensa assim, o não executivo é só para ganhar salário, não é para trabalhar. E então são todos. Eu não concordo. Também não concordo. E muitas vezes são renomeados, não em todos os casos. Sim, naturalmente que as pessoas devem ser postas nesses sítios de acordo com a sua capacidade e idoneidade. Portanto, eu acho que estamos a oferecer dinheiro, estamos a empoderar, estamos a ajudar, mas eu acho que isso não pode ser assim. Há tanto antigo combatente aí que também gostaria de ser ajudado, ele ou as famílias. Portanto, muitos já morreram, são vivos, que andam estropiados. Esses dinheiros podiam muito bem para essas pessoas, se querem ajudar. Então, cortassem esses cargos e arranjassem um fundo que não seja aquele onde vão buscar dinheiro. Por exemplo, o Fundo de Previdência das Forças Armadas, sim, que emprestou dinheiro sem garantias a muita gente, meninas, etc, etc, para comprar carro, para isto, para aquilo, para aquilo outro. Isto não é normal. Portanto, eu acho que tem que haver uma justiça social e tem que haver mais fiscalização. É que nós temos na cabeça que a auditoria é só para os bancos. Não! A auditoria é para tudo, para as empresas privadas, todas, e para o Estado. Eu, quando estava a trabalhar na agência de investimento, sim, na ANIP, nós não tínhamos formalmente no nosso organigrama a figura de auditor interno. Mas eu mesma propus, nunca foi aceito, portanto, foi aceito, mas não foi incluída não foi, como é que eu posso dizer? Não sei se por lapso não foi incluída no diploma legal. Sim. Nunca foi. E tínhamos auditoria externa, mas ninguém nos impôs. Porque como éramos do Estado, nunca ninguém nos impôs. Mas eu fazia. Então tinha auditoria interna e as contas eram todas como um auditor independente. A doutora há bocado falou num aspecto que fez menção que os conselhos de administração das empresas públicas são sempre os ex-membros do MPLA ou membros do MPLA. Não. Só estou a dizer os não executivos. Sim. São antigos combatentes ou membros militantes do MPLA. Que não fazem nada, só para receber um salário. Mas a doutora, com essa frontalidade que tem, pela qual é conhecida, tinha essa frontalidade, por exemplo, para falar sobre isso com o ex-presidente, com o antigo presidente? Sempre. E ele era receptivo? Muito. Muito. Pelo menos sempre me ouviu. Comentava quando convinha, quando não convinha não comentava, mas normalmente eu fazia um comentário. Algumas vezes dizia, olha, tu não entendes, a política é assim, um dia tu vais entender. Só que eu agora me rio, porque eu continuo a não entender e eu creio que ele agora também não está a entender nada. É só isso. E as pessoas sabem que sim, que eu sempre falei assim. E por isso sempre me recearam. Porque quando as coisas também não andavam bem, e quando eu via que alguém estava a querer puxar a brasa, sardinhas que não devia, portanto eu queria forçar determinados aspectos, eu também falava com as pessoas abertamente, sempre falei. Portanto, a questão aqui é que muita gente até pensa que eu sou mais moralista que a moral. Aliás, nós falamos há bocado no off. Não é isso. E eu não sei se isso trata de ser desconstruído, naturalmente, usando aqui o neologismo. Por que se tem essa ideia da sua frontalidade de ser uma pessoa que quando chega quebra o gelo e é muito frontal? Porque eu tive como começar a defender a partir de 1992, porque até aí eu era maravilhosa, todo mundo achava que eu era o máximo. Depois de 92, a oposição achava que eu era boa e a posição acha que eu sou má. Mas a doutora tem essa noção que as pessoas, algumas pessoas pelo menos, sentem que é uma pessoa muito frontal e muito direta. Eu pessoalmente, antes de vir para aqui, disseram assim, a doutora Maria Luísa Abrantes, é muito quente, é muito quente. Eu não sou quente nem sou fria,
porque eu normalmente não saio por meio da rua para falar aos quatro ventos e gritar e tentar convencer as pessoas. Não é neste sentido. É no sentido de ser muito mais combativa, no sentido defensivo, talvez. O que se passa é que eu tenho que me defender. Certo. Como qualquer pessoa. Além de ter as minhas ideias e querer passá-las no sentido mais produtivo do que político, em termos políticos também tenho que me defender. E para me defender tem que ser com a verdade, não pode ser com a mentira. E muitas vezes as pessoas, digamos, tentam acuar-nos, quer dizer encostar à parede, tipo, ela não vai conseguir, perante tanta gente, desmentir, porque eu encostei à parede. E isso é que é um erro muito grande que as pessoas cometem, porque durante muitos anos foi assim. Mas a partir de uma certa altura eu só não faço e não digo aquilo que eu não tenho que dizer por questões de deontologia profissional. Porque nunca ninguém viu nenhuma carta minha, nenhum ofício meu a criticar, seja o MPLA, quer o presidente, em termos de trabalhos, nunca ninguém viu, nunca, a circular em jornal nenhum nem na rua. A senhora ataca ideias ou ataca pessoas? Eu ataco ideias. Por isso, nunca ninguém viu, porque eu tenho cuidado. Portanto, quando saem de um gabinete da presidência, de uma procuradoria-geral, de um tribunal, um documento, quer dizer que alguém faz propositadamente. A única vez em que eu fiz a experiência, propositadamente, foi quando eu saí do partido. Eu disse, eu vou mandar essa carta e eu vou mandar entregar lá no sítio onde eles mandam entregar. Exatamente porque eu sei que vai aparecer em todo lado. E foi o que aconteceu. Foi intencional que eu fiz isso. Quer dizer, eu podia pegar e pagar alguém e pôr isso no jornal. Não foi preciso. Por isso, porque eu sei. Por isso, sempre que eu não quero que se saiba. E foi sempre, a exceção dessa vez, que eu queria que as pessoas soubessem que eu não estava mais com o MPLA. Nunca fiz isso. Sei como fazer as coisas. Os meus trabalhadores, as pessoas com quem trabalharam comigo, sabem como fazer. E porque eu sou responsável por aquilo que eu digo. Certo. E aquilo que eu escrevo. E as pessoas com quem eu lido é que têm que me responsabilizar. Como eu agora estou a fazer a entrevista consigo, se isto sair, só uma coisa tiver que acontecer, vai-me acontecer a mim. Portanto... Não lhe vai acontecer nada. Claro que eu penso que não. Não por esta entrevista. Claro. Doutora, estamos já quase no fim da nossa entrevista. O que eu quero perguntar, eu não posso fugir a isso. A senhora, enfim, acaba por ser também uma figura politicamente exposta, não é? A senhora, os seus filhos, não vou falar deles também, eu acho que eles devem responder, são adultos, devem responder por eles próprios. Mas a questão que eu lhe faço, não lhe custa como mãe ver esta pressão que se tem feito, sobretudo a deputada José dos Santos? Não, porque eu já passei pelo mesmo, portanto já Passou pelo mesmo, mas não quer dizer que se sinta bem com o facto da sua filha passar pela mesma coisa? Não, a única coisa que eu como mãe, porque ela faz o que ela quer, aconselho-a, e já aconselhei, foi a sair do MPLA. Mas ela toma e aconselhou decisão, a sair do MPLA por quê? Porque foi o que eu fiz, e é a melhor coisa, porque realmente eu acho que ela não está no meio adequado à vivência dela, aos princípios dela. E, por conseguinte, ela nunca teve tanta sede de poder como aparentemente quer fazer passar às vezes. Mas não é. E eu acho que pronto, dei-lhe este conselho, mas ela faz o que ela quiser. Certo, e ela não tem que aceitar. Ela não tem que aceitar, porque eu também nunca fiz e nem nunca aceitei muitos conselhos que também me deram quando também tive os mesmos problemas. Então há muita coisa que ela faz que a senhora se revê como não, mãe? Não me revejo porque eu não tomei as mesmas posições que ela. Eu nunca ataquei o presidente Eduardo Santos diretamente, mas também ela sempre diz que também foi atacada diretamente. Mas e na imprensa, ela sente que porque ela foi vitimizada por ser filha de quem é? Ela foi chamada de ladra em público, ok? Logo é que isso aconteceu? Aconteceu logo, a primeira vez que disseram que tiravam o contrato à SEMBA, foi por várias razões, portanto, quem superfatura, portanto, se o contrato era leonino, se tiraram, se esfolaram e até inventaram números que não existiam, porque ela depois mandou, portanto, outros números que foram confrontados com esses. Portanto, eu acho que chamaram-nos de ladrões. E vou-lhe dizer mais. Eu tenho a certeza absoluta. Ela, de início, dizia-me isso, eu não acreditava. Eu dizia que não queria, não acreditava. Que quer o ministro Tomás... Augusto Tomás. Sim. Quer o Robelais, pessoa com quem eu não simpatizo, nunca simpatizei, Foi ministro da Comunicação Social. Sim. Foram incomodados, não porque tiveram, ou se têm, se não têm, se mexeram, se não mexeram, porque não é da minha conta, mas porque pensavam que iam encontrar algo ligado aos filhos e à família dos Eduardo Santos. Apanharam por tabela, isso só queria dizer? Sim. Eles, no fundo, não apanharam por tabela, porque se eles mexeram, não sei, eu desconheço, eu nunca vi.
Não sei se está a entender. Não, o que a doutora está a dizer é que foram Priorizaram-nos, chamados. priorizaram-nos. Sim. Porque há tantos aí que podem ser chamados, mas foram priorizados. Ok? E neste momento não tem mais ninguém. Porque mesmo os governadores provinciais, municipais, diretores disto, diretor daquilo, foi simplesmente para mim, quer dizer, há uma orientação que é dada. E essa orientação vem de cima. E só pode vir mesmo da segurança. Porque é muito estranho. Mas a doutora não acha que é um desperdício de energia por parte da segurança estar preocupado com a cidade, não, só com uma única cidadã? Não estão preocupados com isso, estão preocupados com um cidadão jeito distante. Estão preocupados em aniquilá-lo, em humilhá-lo, porque ele representa algo. Mas o presidente João Lourenço disse que não está a perseguir pessoas. Não é o presidente João Lourenço que está a perseguir pessoas. Alguém está a aconselhá-lo, ok? Que essas pessoas devem ser assim tratadas por questões que ele pensa que são justas. Porque o presidente João Lourenço não tem tempo de ir analisar processos de fraudes, disto, daquilo, ele não tem tempo. Portanto, ele tem parceiros técnicos. E se o técnico diz, o teu filho roubou, o próprio filho dele, ele pode pôr na cadeia. Não sei se está a entender. Certo. Pronto. Agora, ele não põe na cadeia ninguém porque ele não é autoridade. Mas é dirigido a uma entidade, neste caso é a PGR. Agora eu pergunto, eu não acredito mesmo que a PGR, o Procurador-Geral foi meu colega de faculdade, e eu conheço um pouco a pessoa. E eu não acredito que ele seja uma pessoa capaz de fazer sair uma informação. Aliás, ele nem estava cá, por exemplo, quando prenderam o Zé. Mas isso não quer dizer nada. Mas eu não acredito que ele tenha mandado avisar alguém lá no aeroporto para mandarem prender ou tirar do avião o deputado Rebelais. Eu não acredito. E quando o diretor de imigração, ou dos serviços de imigração, agora é assim que se chama, veio pedir desculpas, ele veio pedir desculpas porque, de certeza, penso eu, não digo absoluta, mas acredito que o presidente João Lourenço deve ter chamado a atenção. E a pessoa que se sentiu lesada, quando não se quis acusar, que para mim, eu deduzo quem é, mandou o senhor fazer aquela triste figura. Porque ele disse, não, nós exageramos mais, que não por estas palavras, mas o facto é que só queríamos preveni-lo, que como havia um processo, ele não devia sair. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe disso? Nem ele, nem ninguém no Executivo, neste caso o Ministério do Interior e a Segurança de Estado, podiam saber. Portanto, se sabem, eu não acredito que o Procurador-Geral que lhes tenha mandado informar. Não acredito. Portanto, é porque eles é que mandaram saber. E eles é que sabem. Ou eles é que pedem para ir ver, investigar tal pessoa e depois pedem o resultado. E vão lá. Portanto, para mim, é normal. Então, o alvo é o presidente José Eduardo Santos? É. E toda a gente sabe. E eu no início não estava a acreditar quando o Minho falar nisso. Mas eu própria defendi. Não, o presidente João Lourenço não ia fazer uma coisa dessas, nem ia aceitar. Mas depois comecei a ver entourage, as pessoas que foram ficando nos lugares com ele, que ele nomeou, que afinal, pelo visto, deviam estar a trabalhar com ele, não sei. E comecei a perceber, e tive que dar a mão palmatória, que era verdade, porque eu, pessoalmente, com a minha própria filha, disse várias vezes, não, isto não pode ser. Isto não pode ser. A minha filha era vizinha do presidente João Lourenço. E o presidente João Lourenço, inclusive, é que arranjou a casa onde ela mora. Quer dizer, era uma senhora amiga dele, da OMA, que ele tinha, e ele escreveu ao meu pai, eu tive acesso à carta, a dizer, olha, está aqui uma senhora que vai sair desta casa, a senhora fulana de tal, com uma camarada nossa da OMA, vamos ajudá-la, e para não vir aqui alguém que seja da UNITA. Hoje, as pessoas dizem que os Eduardo Santos é que tem preconceito, mas isto foi escrito. Então, ela fica aqui. Obviamente, pagando um valor. A senhora, a casa era muito podre, a casa estava muito podre, mas pronto, pequenina, não gostei da casa. Mas ela, coitada, como era uma pessoa assim, e o pai disse que lhe queria oferecer a casa, quando ela acabou o curso, pronto, para não dizer, a mãe está com manias e tal, e é a primeira coisa que ele lhe oferecia, eu calei-me. Portanto, ninguém vai pensar que o presidente João Lourenço quer fazer mal a ela, não é? Mas está fora de questão isso. Não, estaria fora, estaria. Mas há pessoas que trabalham com o presidente João Lourenço que querem e arranjam a forma. Não sei se está a entender. Arranjam forma. Mas para mim, o objetivo final é o pai. Porque é uma coisa que eu digo, ela pode ser minha filha, eu posso ter um filho, mas mesmo para o teu filho é gatuno, eu tenho que o punir. Não é? E foram dizer, não, os miúdos estão a roubar, tinha muito dinheiro, os contratos eram não sei de quanto, quer dizer, mentiras. E ele acreditou, porque o normal seria pelo menos, antes, o ministro da Comunicação Social, por exemplo, ter chamado as pessoas para rever o contrato. Quer dizer, chamava a TAG, a TPA, e coisa, vejam lá, então, não é para ficarem com o contrato, quer dizer, estou falando no sentido, desculpa, de verem as cláusulas do contrato, porque um contrato é para ser cumprido, desde que mas, não doutora, haja... mas aqui, Desculpe só,
Imagina, o contrato não terminou. O Estado Sim. é livre de renunciar ao contrato, mas ele tem que pagar aquilo que estava, não é, por pagar até a altura em que o contrato terminaria. A menos que houvesse alguma norma que tivesse sido violada. Portanto, foi o que fizeram no caso do Fundo Soberano e foi o que fizeram ali e tem feito a todo lado. E saíram-se mal, porque quem foi levar o caso do tribunal lá fora foi o governo. E saíram-se mal porque não agiram como deve ser. Porque você não pode pegar num contrato, ainda que esse contrato tenha sido com concurso ou sem concurso, mas você aceitou na altura. E os contratos do Fundo Soberano passaram no Conselho de Ministros, onde o Presidente João Lourenço estava. E ele concordou. Eu nunca ouvi ele discordar de nada, nunca ouvi dizer. Antigamente, uma vez ou outra assistia muitas vezes assim. E eu nunca ouvi ele a criticar nem nada. Mas a doutora concordou com essas medidas, tanto pela nomeação do Fundo Soberano, como também pela Sonangol Isabel dos Santos? Sim, ele não tem nada a contrariar, porque, desculpem lá, se o presidente José dos Santos propusesse o filho para o presidente do partido do MPLA, podia ser pior. Eu não vejo porquê. Eles são tão normais como os outros. O Zé estava nas 3 A's antes. Ok? Depois foi para o Fundo Soberano como administrador. Até não foi ele que o propôs. Mas o presidente gostou, então é normal. Ele não disse que gostou. Se o presidente João Lourenço nomeasse a sua filha para presidente do Fundo Soberano, acharia normal? Acharia, porque a filha dele até já é diretora de uma área das finanças e também tinha acabado de chegar há pouco tempo e ele não disse que não. Não é bem a mesma coisa. Desculpa, dá licença. O presidente João Lourenço tem lá o irmão e não o tirou porque já estava lá, mas ele deu-lhe outro cargo, podia não lhe dar. O presidente José dos Santos também nunca pôs lá ninguém da família para trabalhar. Ele nem gostava, nem queria. Várias vezes eu dizia, pelo menos põe lá uma sobrinha, até um sobrinho como pessoa de tua confiança. Ele não ia, não aceitava. Muito tarde ele começou a fazer isso e meteu a sobrinha dele lá. Ele no partido, ele nunca pôs lá ninguém. A José dos Santos veio da base, era desde de pioneira. Porque quem incutiu o MPLA na cabeça fui eu. E quando eu tentei desincutir o MPLA já não consigo, nem consegui. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com outra. Portanto, eles subiram o seu próprio pé. Quem propôs, quer a Isabel, quer outra pessoa, não foi o presidente José dos Santos. E ele deve ter ficado contente. Porque se alguém também propuser a filha do presidente João Lourenço, pode ser que ele fique contente, como não. Mas durante anos, eu própria estive com o presidente José dos Santos. E eu nunca fui membro do governo. As pessoas pensam que ela estava na NIP, porque não sei o quê. Não, o presidente José dos Santos já me encontrou naquele trabalho. Porque eu trabalhei no Ministério do Planeamento. Portanto, e eu era chefe de departamento. Não havia diretor da área. E, obviamente, criou-se o gabinete. Eu trabalhei na criação daquele gabinete. Eu seria diretor e não fui. Ele próprio me sugeriu que eu arranjasse outra pessoa. Ele disse, para não falarem, arranja outra pessoa. Quem arranjou a primeira pessoa, pôs o nome dele, foi o Dr. Aguinaldo Jaimes, fui eu. Mas quem trabalhou, quem fez tudo fui eu. Só depois é que eu substituí o Dr. Aguinaldo. E não foi ele que me propôs. Foi o meu chefe, que era o ministro do Plano. Engenheiro Henrique da Silva. Sentiu-se prejudicada por de certa forma, estar associada ao Presidente da República? Em determinada altura, não sentia que era discriminada por estar associada ao Presidente da República? Era discriminada, sim, não por estar perto do Presidente da República. Era porque eu não era de Maqui, eu era uma pessoa da pequena burguesia, como diziam, e era mulata. E ele às vezes dizia, no partido não gostam muito, mas tu tens que entender que são recalcamentos, são problemas do passado, que não se apagam assim. Continuo a não concordar e continuamos com a mesma política. Dos recalcamentos, quer dizer, nós não vamos falar de nenhum assim. Sim. Não vamos. Senão o presidente Obama nunca podia ser presidente. No país dele também. Há bocado tocou num aspecto importante. Esta questão do racismo da cor, existe ou não existe? É tabu ou não é tabu? Os mulatos, negros, brancos? É tabu. Não para todos, mas é tabu. A senhora sente isso? Eu sinto. Eu não sou racista e as pessoas sabem que eu não sou. Sabem, de certeza absoluta, e sentem. Mas eu sei que existe muito racismo, sim, existe. Eu sou uma pessoa que não acho que deva haver racismo, mas acho sim que eu tenho que ter relacionamentos no dia a dia com pessoas que têm o mesmo nível intelectual e social que o meu. Sim, isso é normal. Mas não quer dizer que eu seja racista. Eu tenho família de todos os níveis, sim. Com todas as escolaridades e todas as cores. Mas será mesmo este o termo racismo, ou estamos a falar aqui de questões de classes sociais? Não, eu gostaria que fossem classes sociais. É racismo. Nós temos mesmo racismo. Muito bem. Doutora. E depois há a vitimização. Porque eu sou desta cor, sou vítima. Sou daquela cor, sou vítima. Eu não estou preocupada com isso, porque nunca me vitimizei por causa disso. Eu tento valorizar-me como pessoa.
Muito bem. Doutora, para terminar, uma pergunta. Não sei se abraça alguma causa filantrópica, se tem alguma associação, e perguntava-lhe se, por acaso, estaria disposto a abraçar alguma se fosse convidado um dia. Eu sempre estive ligado a causas filantrópicas. Aliás, isto já vem dos meus pais. O meu pai foi presidente da Liga Nacional Africana. Antes foi secretário-geral, depois foi presidente. Aliás, foi presidente. E depois da independência, quando o MPLA chegou, o MPLA tomou de assalto todas as instituições, até digamos, com fins não lucrativos, e pôs uma pessoa, presidente deles, na Liga. E então o Boa passou a secretário-geral. Podia não ter aceito, mas aceitou. Portanto, ficou o homem da burocracia, ajudar. Obviamente que ele não trabalhava ali. Era uma atividade filantrópica certo. Fora do trabalho dele. Certo. Também foi membro do Anangola, há muitos anos. Eu sempre fui o representante do Anangola nas províncias por onde nós andamos, tal como a minha mãe, que sempre, todos os natais, e não só, juntava, ia buscar prendas, etc., digamos, outros donativos em termos de alimentícios, nas lojas, em sítios de armazéns, já desde o tempo da independência. Antes da independência, eu me lembro, desde que eu tenho 7 anos de idade, que eu tenho noção, e nós sempre fizemos isso. Então eu continuei, meus filhos continuaram, todos os meus filhos estão ligados a atividades filantrópicas, e eu própria, mesmo nos Estados Unidos da América, tinha uma associação que se chamava Amigos das Crianças de Angola, que foi criada durante a guerra. Certo. Portanto, que respondeu, foi a primeira organização a responder quando houve Marburg, com equipamentos de campanha, medicamentos, etc., vindos de toda a parte do mundo de avião, porque eu nunca lidei com dinheiro. Eu lidava com os donativos e também ajudando aqui as alfandegárias, etc., com a burocracia. Muito bem. E a doutora exerce a profissão de advogada, uma profissão bonita, profissão liberal. Se fosse convidada para uma posição, num cargo no governo, aceitaria? Ou já pensou em formar um partido político, por exemplo? Não estou interessada, porque se tivesse que formar partido, de que forma é que empresta o seu contributo à sociedade? Não, eu presto, portanto, primeiro eu participo em ONGs. Certo. Segundo, eu trabalho, eu já trabalhei 41 anos para o Estado, eu dou aulas há muitos anos, comecei a dar aulas logo cheguei de Portugal, em 1974, ainda na transição, quando saí de Portugal, à noite, e eu sempre dei aulas. Sempre, mesmo nos Estados Unidos da América, não dava aulas diariamente, mas ajudava um ou outro estudante que queria fazer algumas teses no Estado também sobre a África, sobretudo, Angola, África, em 2 faculdades. Portanto, eu nunca deixei isso, mas primeiro era para ter mais algum dinheiro, depois passou a ser por gosto, e é bom, e eu percebi que era bom. Mas, de qualquer forma, também, onde eu trabalhei, sempre procurei explicar os meus objetivos, e prestar o melhor serviço que pudesse. Eu sempre disse às pessoas, quando tiverem que fazer algo, nem que for varrer o chão, varram bem. Fazer com brio, sim. Exatamente. Portanto, escrevi alguns livros, mais por questões de docência, inicialmente, onde tenho as minhas ideias e continuo a escrever, pelo menos alguns apontamentos, etc., para os alunos. E eu acho que o contributo é esse, eu acho que esse é o contributo e acho certo. que até morrer vou dar o meu contributo. Certo. E vou recebendo também dos outros. Estamos sempre em constante troca. aprendizagem, sim. Para terminar, 2 últimas perguntas, também temos já que fechar esta conversa. Queria saber qual é a sua opinião sobre o papel da mulher na sociedade. Sobretudo, Angola preenche as cotas da SADC, temos muitas mulheres em lugares de liderança, governadoras, ministras, embaixadoras também. E saber também o papel das primeiras damas africanas, que papel é que devem efetivamente abraçar para que ajude então Angola a sair desse marasmo em que se encontra, em aspectos sociais, também aspectos económicos, também aqui a questão, por exemplo, de saúde, os hospitais estão no estado em que estão, as pacientes têm que levar seringas, têm que levar agulhas, têm que levar luvas, né? De que forma é que nós podemos contribuir para que essa situação se reverta? Começando pela última questão das luvas e das agulhas, houve grandes escândalos no tempo, por exemplo, do ministro José Van Dunen. Até hoje nunca ninguém chamou o ministro José Van Dunen. Que eu saiba, a Procuradoria não anda atrás dele nem procura. Entretanto, teve muito pouco tempo o Dr. Luís Sambo, que é uma pessoa extremamente... competente. Não falo de competência, isenta em termos de mexer em dinheiros, de corrupção. Porque ele não é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, trabalhou em instituições financeiras, em instituições internacionais, muitos anos. Saúde, sim. E se tivesse feito, ou pudesse fazer algo, já se teria sabido. E em pouco tempo que ele trabalhou no Ministério da Saúde, sujaram por todos os meios, e eu acho que é o mesmo grupo. Por quê? Porque eles
estava a tirar o negócio deles. Quer dizer, isto é feio. O senhor, que mal conhecido, inclusive, obviamente para a população que não o conhecia exatamente, ele teve ali 1 ano, por aí, 1 ano e pouco. Quer dizer, passou a ser a pior pessoa do mundo. E o indivíduo que deu cartas lá fora. Sim, quer dizer, isto é uma coisa, quer dizer, que é inconcebível. É para ver o poder de meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de pessoas. Então, o doutor Chapanuri está bem fresquinho aí a passear. Ele, as Amuquaias, a doutora Amuquaia, etc. Estão muito bem. Aí, os secretários dele, que andaram até parece que foi já exonerado. Estava como vice-governador aí, numa província. Ninguém nos pergunta nada. Anos e anos ali. Com a quantidade de pessoas que morrem durante E que degradaram tudo. Ninguém nos pergunta. E agora eu pergunto, como é que vão pedir contas a um doutor Sambu e mais sujá-lo da forma como tentaram fazê-lo? Porque as pessoas nas redes sociais, as tais anónimas, que são pagas para isso. E não podem destruir a reputação de uma pessoa assim de um dia para o outro. Por acaso, ele até estava na lista dos deputados, e se não estivesse, já estaria aí na rua, e ainda por cima, mal falado, quer dizer, que tinha que baixar a cabeça. Não acho correto. O mesmo acontece com a ministra da Saúde. Ela entrou agora há pouco tempo, ela encontrou aquilo tudo mal. O ministro Sambu estava a tentar começar um programa, não deixar, puseram outra pessoa, muito bem. Como é que lhe podem pedir conta já agora? Também não sei. Agora, se houver coisas negativas, com provas, deixem de escrever cartas anónimas e assinem, escrevam para onde têm que escrever. É assim. Mas nós não podemos ainda exigir tudo dela, mas já podemos exigir alguma coisa, mas não tudo. É prematuro, sim. Porque, primeiro, a questão financeiras. Que não são as mesmas, hoje. Que já não são as mesmas. E, além do mais, a degradação que foi contínua. Portanto, eu estou contra a que se ataque tão abertamente, de tal forma, ministra, de um dia para outro não pode fazer milagres. Mas mais perplexa e triste, fiquei indignada com o tratamento que tentaram nas redes sociais e na imprensa fazer julgamentos anormal ao doutor Sambu, inventando que em Portugal alguém escreveu no jornal esse que desmentiu, que disse que não, é mentira, nós nunca escrevemos isso. Quer dizer, é feio, quer dizer, então alguém aqui encomendou. Bom, relativamente ao papel da mulher, eu acho que a mulher em África, e em Angola em particular neste caso, sempre teve um papel muito ativo. E eu às vezes até tenho vergonha de muitos homens, porque eu vejo mulheres a carregarem as bacias na cabeça, bebê nas costas, sacos, para frente e para trás, e os homens nem sequer, muitas vezes, ajudam a tirar a bacia da cabeça, nem em casa, quer dizer, chega, estou cansado. É motorista, trabalha numa fábrica e está cansado. Quando trabalha. Outros não trabalham. Eu já tive um motorista que eu perguntei, você tem 3 mulheres, ninguém? Não, é quando uma não tem, a outra me dá, porque elas duas são zongueiras. Quer dizer, a nossa mentalidade é que tem que mudar. As mulheres têm que ser, obviamente que elas também têm o seu caráter, mas têm que ser mais respeitadas pelo próprio homem. E o problema é que nós mesmas é que não damos essa educação aos nossos filhos. Começamos já em casa, né? O filho faz isso, a filha faz aquilo. E por outro lado, não aceitar tudo que o homem queira. Porque nós às vezes, com medo de ficarmos sozinhas, é mesmo melhor engolir já, eu vou fazer tudo. Quer dizer, isto é um problema, mas isto é mais das pessoas. É uma sociedade machista e é também uma herança cultural. Isto é mais uma questão das pessoas que têm menos capacidade intelectual, por questões financeiras, que não tiveram a mesma preparação, não têm como, digamos, disputar esse papel. Mas mesmo, às vezes, entre mulheres com um certo nível intelectual, temos receio para não ficar sem marido, vamos ficar mal faladas, é melhor mesmo aguentar mesmo esse e tudo aquilo que nós vamos fazendo de tudo. Há uma subcarga na mulher. O homem chega a casa, atira os sapatos, come, bebe, sai, se a comida não está boa, não gosto, vai embora, vai comer na casa da outra, ou come no restaurante com os amigos. Quer dizer, eu penso que este papel da mulher é que não tem estado a ser bem desempenhado. Nós mesmas, e por exemplo, esses partidos, independentemente da igreja, os partidos políticos, as organizações femininas, deviam fazer mais um trabalho nesse sentido, com as mulheres, independentemente da igreja. E o papel do Estado? Não, estou a falar no sentido, né? Elas lidam diretamente com as pessoas. O papel do Estado é a educação. O Estado tem que ter, não é, como direi, um orçamento que possa ser mais compatível com a educação, a formação profissional das pessoas para combater esses problemas. Hoje em dia até temos a tecnologia a nosso favor, a internet é rápida. Sim. Qualquer zongueira tem um telefone, não é? Mas para poderem usar, aceder
a tecnologia com mais facilidade e de uma forma mais fácil, tem que ter a gratuidade. Nós temos realmente em algumas praças isto, como também em alguns países existem, que têm na rua, na Rússia, na rua, quase todas as avenidas têm internet gratuita. E nós temos aqui um bom esforço nesse sentido. Também já temos vários largos que têm internet gratuita. Mas nós temos que ter muitos repetidores, sobretudo nas aldeias, e ter mesmo gratuito. O Estado não vai gastar muito. Porque nos Estados Unidos da América, por exemplo, a internet é muito barata. E o telefone, quando é interno, também por causa da internet, já quase não se paga, como nós aqui não pagamos no WhatsApp. Só que nem todo mundo tem possibilidades de ter essa WhatsApp. Sim. Mas nós temos tudo para poder ter internet gratuita, como sempre exatamente ali onde há mais dificuldade nas aldeias. Lá, porque há pouca gente. Então ponham lá os repetidores. Deixem de pensar só no negócio, só no dinheiro. Porque ali, mesmo a Unitel não vai conseguir vender muito. A doutora não vai conseguir vender muito. Agora falamos na internet, se toma aqui uma outra pergunta, mas não vou fazer. O satélite bom, e a Telstar, fica uma outra conversa melhor. Mas o papel da mulher, sim, para concluir. Para terminar, relativamente às mulheres. Agora, o governo tem feito os possíveis por pôr, em termos representativos, colocar algumas mulheres no poder. Sim. E neste caso é a OMA. Mas acha que devemos preencher as cotas, as pessoas têm que ser escolhidas por serem capazes? E a Lima, etc., tem feito esse trabalho. Sim. Agora, eu não sei se dentro dessas organizações, certo, as mulheres que eles põem são as mais indicadas. Aí eu não posso falar. Não posso falar, porque são questões partidárias. Sim, sim. Infelizmente, no MPLA onde eu estive não era assim. Era por cunha, porque quem é mais atrasado, ou se for um alfabetizado ou intelectual, tem que ser muito graxa para poder entrar. Portanto, e não é mérito, não é quem é mais antigo, é quem engraxa mais. Isso não é normal. E depois, há ainda aquele receio de algumas mulheres intelectuais, porque por isso é que não tem havido nem muitas embaixadoras, nem muitos membros do governo. São sempre as mesmas. As que saem do governo entram da embaixada, saem da embaixada entram no governo. Por quê? Porque são filhas do A. Como é que se quebra esse ciclo? Não sei, filha do... É inquebrável. Juvelina Imperial, é porque é filha de familiares do Imperial, é não sei quem, porque a família veio da mata, aí não sei, eu não concordo com isso. Nós, por exemplo, não posso aceitar que continuemos a nomear pessoas com mais de 70 anos, não é? Que não são das relações exteriores, que não são do quadro. Eu não concordo. Quer dizer, se for uma questão digamos, política, de extrema importância, é um quadro extremamente valioso, eu aceito. Imaginemos que pusessem um quadro muito valioso, com muita idade, nos Estados Unidos da América, mas tem muitas conexões, conhece bem, eu aceitaria. Mas agora, uma pessoa que já andou aqui para trás, para frente, para trás, que pouco ou nada percebe de diplomacia, não tem informação, não faz parte do quadro, sim. Não pode ficar sem ser nomeada ou nomeado, senão vai se suicidar. Ou como foi do outro partido, vai voltar para o partido outra vez. Eu não concordo, como aconteceu com a senhora Vitória, porque matou-se. Então, temos que ter medo. Quer dizer, então e os outros? Eu não concordo. Portanto, assim não vamos para muito longe. Portanto, eu acho que a questão é política, porque as nomeações são políticas, e é quem está no poder neste momento é o MPLA, e esses hábitos não concordo. Eu também não, eu estou de acordo com as cotas, mas com meritocracia. Então, não porque vamos pôr quem quer, qualquer pessoa que me engraxou terá de ser por capacidade. Tem capacidade, é idônea, pode ser nomeado. E eu acho que por aí nós não vamos muito longe, porque em termos políticos, quem manda é quem ganha. E as primeiras damas em África, o seu papel? Eu acho que tem um papel importante, e eu acredito que em Angola, felizmente, neste momento estamos muito bem servidos. Nós temos uma primeira-dama que tem tudo para fazer um grande trabalho. Tudo, portanto, em termos intelectuais, em termos de humanismo, em termos de ser humano. Portanto, ela tem todas as condições e todo o conhecimento. E também o seu perfil, a sua trajetória, não é? Isso, tem toda essa possibilidade e tem capacidade, e é uma pessoa também muito humana. Portanto, tem todos os condimentos para fazer um grande trabalho. Só não fará porque também poderá falhar alguns apoios. Muitas vezes, porque há trabalhos que ela tem que fazer também dependem dos financiamentos. Pois, também. Doutora Maria Luísa Abrantes, muito obrigado por essa entrevista. Obrigada. Eu tive um imenso prazer de conversar consigo. Espero que seja a primeira de muitas entrevistas e espero não ter desfraudado a sua expectativa em relação a essa conversa que tivemos aqui informal.
Muito obrigado, então, e até a próxima. Sim? Obrigado. Obrigado.